Eu sou Altemar Douros, do Polo de Currais Novos, e estou aqui para apresentar um trabalho da disciplina de ensino de história do professor Azemar. O tema escolhido para a aula proposta, que é uma atividade avaliativa, é conhecendo os índios, tendo em vista por ser uma temática bastante importante, para a localidade em que nós vemos e também para um resgate da cultura histórica no Brasil. Com base nisso aqui, nós vamos passar alguns slides. E eu escolhi esse recurso tecnológico tendo em vista que ele traz mais um atrativo para o aluno. Nós vamos trazer algumas imagens que, se fossem apenas em cartaz, talvez o aluno tivesse o despertar do interesse. Então, o recurso tecnológico, o Dada Show, vai ser utilizado para o auxílio nessa aula. Então, o eixo de trabalho será Natureza e Sociedade, para uma turma do terceiro ano do ensino fundamental, anos iniciais, a duração de 2 dias de aula, e a disciplina de História. O objetivo geral será conhecer elementos da cultura indígena e o local onde vivem. Os objetivos específicos: identificar o conhecimento das crianças sobre o universo indígena, caracterizar o espaço ocupado pelos índios, apresentar seus hábitos, usos e costumes e realizar leituras de imagem. Essa última proposta dos objetivos específicos, ela será muito importante, porque já leva o aluno a fazer uma leitura da linguagem não verbal. Inicialmente, eu faria uma conversa com os alunos, no chamado roda de conversa, indagando a eles algumas perguntas, para que eles pudessem espontaneamente responder quem é o índio, onde ele vive, como se vestem, qual é o seu trabalho, por que eles se pintam, o que eles comem, eles estudam, como eles sobrevivem. Então, todos esses questionamentos feitos aos alunos nesse início, na roda de conversa, traria, enquanto professor, um embasamento teórico para entender como eles compreendem o que é o índio, como essa figura tão diferente da sociedade em que nós vivemos. Posteriormente, eu iria trabalhar uma atividade com eles, seria a leitura do texto 19 de abril, Dia do Índio, onde eu iria exatamente nesse momento também enfatizar com ele que o índio não só deve ser respeitado, valorizado e lembrado apenas no dia 19 de abril, essa data foi criada como uma forma de marco histórico, mas entender que o indígena, que o índio, ele deve ser respeitado todos os dias porque ele faz parte da nossa cultura. E a atividade em grupo seria levar imagens que possam representar as respostas a essas questões que eu fiz anteriormente na roda de conversa e pedir que montem painéis que representem cada uma delas, formando pequenos textos. Então, esse seria o momento de socialização com a apresentação de grupos. Então, a gente traria aqui os recursos que seriam utilizados, como fita, cola, tesoura e as imagens que nós traremos também, apresentando esses questionamentos sobre os indígenas. Então, esses seriam os recursos, e a avaliação seria de forma contínua no processo da atividade. Então, aqui eu traria o texto que seria entregue para cada um deles, certo? Esse texto, todos eles iriam receber. Nós iríamos fazer a leitura desse texto, certo? A discussão desse texto com base nas questões que eles responderam inicialmente. Então, o texto aqui, ele traz exatamente esses questionamentos sobre essa valorização da cultura. Então, ele vai caracterizar lá, quem é o índio, como é que ele vive em sociedade, como é que ele se organiza. Aqui, 19 de abril, Dia do Índio. Então, é um texto bem didático, um texto bem simples para a série, que nós queremos trabalhar, que é o terceiro ano. Ele começa introduzindo, dizendo que os índios foram os primeiros habitantes do Brasil, No começo havia muitos índios vivendo livres nas nossas florestas, hoje eles são um número bem reduzido. Os índios vivem em grupos chamados de tribos, e aí ao longo do texto a gente iria discutindo exatamente toda a caracterização dessa figura indígena. Fala sobre a questão de pintar os corpos, como é que eles andam, nus ou quase nus, alguns usam tangas e cocares e assim por diante. E aí depois desse texto, eu iria passar para eles exatamente várias imagens que representariam essa cultura com base na roda de conversa que nós tivemos e nesse texto que foi trabalhado. Então, a gente teria aí os índios, a moradia deles, as ocas, a casa onde eles vivem, a tribo, como eles se organizam em sociedade. Nós temos a pesca, que é uma atividade econômica deles, a caça, que eles também realizam,
A pintura corporal, né, trabalhando até a questão da geometria, na questão da matemática, né, introduzindo interdisciplinaridade, o uso das cores fortes, né, o que representa essas cores na cultura, né, do indígena, as danças, né, que também faz parte da cultura dos mesmos, e a dança da chuva, que também os alunos, com certeza, no início da roda de conversa iriam identificar, porque é um fato marcante para o índio, a dança da chuva, invocando, né, a chuva, e o artesanato, né? Então, essas imagens estariam representando, né, esse enfoque maior que nós iríamos dar após essa roda de conversa, após essa discussão do texto sobre o Dia do Índio e essa atividade proposta, que seria a elaboração desse painel, né, relatando sobre a cultura indígena. Então, até quando o aluno iria, né, conseguir absorver, né, a imagem do índio enquanto figura importante para a construção da nossa sociedade brasileira. Então essa seria a atividade proposta para a terceira série do ensino fundamental, como modo avaliativo para a disciplina de ensino de História.